Olá! Como é que vocês estão? Primeiros anos, tudo bem? Primeiro EM, primeiro EMA, tudo certo? Fazia tempo que a gente não tinha uma aulinha, né? Então vamos lá falar um pouquinho de geografia? Eu preparei uma aula para vocês, deixa eu botar aqui os slides já para dar uma ideia do que a gente vai falar. Deixa eu ampliar um pouquinho a tela aqui. Então, aqui, primeiros anos aulas de vocês, cartografia, formas de representação da Terra. Quem quiser acompanhar comigo lá na nossa apostila, deixa eu dar uma olhadinha lá já na página inicial. Lá na página 26, inicia o nosso conteúdo. Espero que vocês estejam com a apostila na mão para acompanhar junto comigo. Vamos dar sequência? Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre desde quando que existem mapas. Lembrando que cartografia é a ciência responsável pela confecção dos mapas, né? E os primeiros mapas surgiram há muito tempo. O primeiro mapa, o mais antigo, mais conhecido como mais antigo, é chamado de Gassur. Boa parte dos cientistas acreditam que esse é o mapa mais antigo do mundo. Ele foi feito na Babilônia e ele representa a região da Crescente Fértil. Você já deve ter visto isso em geografia, né? Então, imagina-se que ele tenha mais ou menos entre 2.400 e 2.200 anos antes de Cristo, e ele representa os rios Tigres e Eufrates, e também a cadeia de montanhas, ou a região de montanhas lá, não. Então, esse aqui seria, na verdade, o rio Eufrates, né? A maioria dos cientistas acredita que esse é o mapa mais antigo do mundo. Tem alguns cientistas que defendem esse aqui, ó, o mapa de Çatalhöyük, que é uma região lá na Anatólia, na Turquia. Esse mapa, esse material, na verdade, ele está desenhado numa caverna. Ele é de 6.200 anos antes de Cristo. Realmente seria mais antigo do que o Gassur. Só que o Gassur a gente consegue identificar a área que ela realmente existe, que é da região do Tigres, do Eufrates, da região da Babilônia, porém, de Çatalhöyük, eles não têm certeza se é uma representação das ruas da cidade ou se eles queriam representar que é assim que eles se organizam. Não se tem certeza se é um lugar específico. Então, dependendo dos cientistas, eles defendem um ou outro como mais antigo. A maioria acredita que é o Gassur, tá? Então, vejam só quanto tempo que a gente já usa mapa para se representar, né? Para representar os nossos espaços geográficos. Na página 27 da apostila, para quem tem dúvida se a Terra é plana, se a Terra não é plana, gente, desde 194 antes de Cristo, Erastótenes já dizia é redonda sim, e ele tem um experimento que comprova isso. Quem tem alguma dúvida sobre a Terra ser redonda ou não, dá uma lidinha na parte do texto, na página 27, que explica como é que o Erastótenes, usando algumas barras, né, usando alguns cálculos, ele conseguiu não só provar que a Terra é redonda, como lá antes de Cristo provar qual é o diâmetro, né, da Terra, certo? Então dá uma olhadinha na página 27. Na sequência, lá na página 28, deixa eu voltar um pouquinho aqui com vocês, antes de a gente entrar na parte dos SIGs. Na sequência, lá na página 28, fala um pouquinho do mapa bastante importante que deu uma revolução na cartografia, que é o mapa de Mercator, lá de 1569, que já trazia bastante informações, né? Então, foi um mapa bastante utilizado. Quem criou ele foi um belga, Gerardo Mercator. E ele trazia já as linhas, né? Alguns traçados no nosso mapa. E a revolução dos mapas, na verdade, o grande avanço, na verdade, veio com as grandes navegações. Né? As grandes navegações confeccionavam um mapa das áreas que iam sendo descobertas. Como os grandes navegadores, eles eram europeus, na sua maioria europeus, o que eles desenhavam, as descobertas, os mapas da época, sempre partiam da Europa, tendo a Europa como centro do mundo. Esses mapas
Inclusive, o mapa que a gente mais usa, ele traz essa ideia, né, da Europa no centro, do outro lado da América, do outro lado está aqui a região da Ásia. Então, esse mapa que tem a Europa no centro, ele é chamado de mapa eurocêntrico, né? Na sequência, pessoas, no século XIX, nós tivemos, assim, um avanço grande na cartografia, que foi a entrada das tecnologias, da informática. A evolução das imagens também, né? As imagens de satélite, as imagens de radar, as imagens de avião. Isso tudo contribuiu para a cartografia, para a precisão, para detalhes da cartografia, tá? E aí nós temos também o avanço na parte de informática, com os software que trabalham os mapas, que trabalham as imagens, que agregam informações. Esses sistemas que eles trabalham com as informações cartográficas são chamadas de SIG. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, os sistemas de informação geográfica, quem quiser acompanhar, nós estamos na página 29. Deixa eu abrir um pouquinho a tela. Esses sistemas de informação, esse software, juntamente com as imagens de satélite, imagens de avião, imagens de radar, que são chamados de sensoriamento remoto, eles resultam no que a gente chama de geoprocessamento, tá? Então, são tecnologias que acabaram contribuindo para a cartografia. E aí, pessoas, na sequência, lá na página 30, fala de uma tecnologia que a gente usa bastante também, os GPS. Os GPS, na verdade, algumas pessoas acreditam que o GPS é aquele aparelhinho que ela tem na mão. O aparelho, seja ele o celular, seja ele um GPS mesmo, ele é o receptor de todo um sistema. Nós temos, na verdade, quem quiser acompanhar lá na página 30, são 24 satélites. Ele é um sistema estadunidense, criado pelos Estados Unidos. Existem outros países que estão desenvolvendo algo parecido, como a Rússia, a China, mas o GPS que a gente usa, ele é estadunidense. Então, é uma rede de 24 satélites. E eles ficam cruzam informação de mais um satélite, consegue precisar aonde você está no mundo. Então, tem os satélites, existe um banco de dados com as informações e existe o receptor que a gente usa na mão. Isso faz parte do GPS. GPS é Global Position System, é um sistema, tá? Na sequência, na apostila, nós temos as projeções cartográficas. Vamos dar uma olhadinha? Vocês sabem que, na verdade, o nosso planeta, deixa eu pegar aqui meu globo terrestre, ele é semelhante a uma esfera, tá? Então, a gente chama de geóide, ele tem as irregularidades, né? Mas ele é semelhante a uma esfera. Então, por exemplo, essa aqui é uma representação chamada de globo terrestre, e ele já não traz os relevos, né? Mas imaginem vocês pegar esse globo terrestre, pegar o nosso planeta e transformar num plano. Eu vou mostrar para vocês que a gente faz isso, mas existe algumas coisas que a gente às vezes não tem noção e acaba usando o mapa não muito certo para os nossos trabalhos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Como é que a gente pode projetar o nosso planeta num plano? Já vou avisar para vocês que todo mapa que traz o nosso planeta, ele traz também algumas deformações. Imaginem aqui, ó. Esse slide aqui é um clássico para falar um pouquinho sobre projeção cartográfica. Imaginem se a gente desenhasse numa laranja os nossos continentes. Se eu pegar a casca da laranja e abrir e agora tentar transformar ela num plano, vocês podem observar que vai ficar faltando pedaços, né? Então, se eu fazer esse contorno aqui, ó, continuar essa linha, se eu estender esse pedaço aqui do oceano e colar ele até aqui, eu vou criar coisas que não existem, eu vou criar distorções, certo? E é isso que a gente mais ou menos faz para transformar uma esfera, ou quase esfera, num plano. Então, quer dizer que todo mapa mundi tem algumas deformações? Todos têm. Então, não serve, nenhum mapa serve. Todo mapa é certo ou errado, depende de qual é o uso que você está fazendo dele. Então, por exemplo, algumas distorções que eu sei que os mapas trazem, tá? Nós temos aqui, de acordo com as distorções, 4 tipos de projeções. Então, eu vou usar um mapa, por exemplo, que fala para mim o seguinte: esse mapa é de projeção conforme.
Ele me diz que os ângulos estão corretos, que as áreas, os tamanhos estão diferentes do real e que os formatos dos países, dos continentes, estão preservados. Então, se eu quero fazer um trabalho que eu necessite do formato dos países, eu vou usar um mapa que traga projeção conforme, que vai sacrificar o tamanho, a área, mas vai privilegiar o formato. Já a projeção equidistante não preserva o formato, não preserva as dimensões, mas ele mantém as mesmas distâncias. Nós temos ainda a projeção equivalente. A projeção equivalente, olha aqui, ó. As áreas, o tamanho, as dimensões são preservadas, mas o formato dos continentes, dos países, não são respeitados. E ainda nós temos aqui a afilática. Pessoal, quem quiser acompanhar, nós estamos lá na página 31. A afilática, que os ângulos e as áreas são deformados, tá? Além das distorções, então, quando eu vou usar um mapa, eu vou lá observar qual é a distorção que tem nele, para saber qual é o melhor mapa que cobre a necessidade que eu tenho. Além das distorções, os mapas, eles adotam algumas áreas para privilegiar uma área, trazer o mais próximo do real, mesmo que sacrifique outras. Por exemplo, essa aqui é a projeção cilíndrica, essa azimutal, ou também chamada de plana, e essa aqui é a cônica. A cilíndrica é como se eu envolvesse o meu planeta num cilindro, um papel em formato de cilindro. Essa parte que está encostando aqui do cilindro vai ser uma área muito preservada, muito próxima do real. Quanto mais próximo da região dos polos, essa área aqui, nós temos mais distorções. Então, a projeção cilíndrica é ideal para regiões de baixas latitudes, próximo à linha do Equador. Essa aqui é a projeção azimutal. Olha o que ela faz aqui, ó. Ela cria como se fosse um plano em cima do nosso globo terrestre. Aí essa área aqui é bem preservada, é bem próximo do real. E quanto mais distante eu vou indo em direção ao polo, mais distorções. Olha aqui o nosso país aqui, ó, como ele está distorcido. Então aqui eu tenho próximo do que é o polo norte. E quanto mais distante, mais distorções, tá? Então, se a minha ideia é trabalhar com a região polar, é um mapa ideal. Agora, se eu for trabalhar com o nosso país aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com um mapa bem distorcido. A projeção cônica veio para atender a região de média latitude, porque a região cilíndrica cuida da área aqui, próxima da linha do Equador, a polar cuida da região de altas latitudes, 90 graus, e aí a cônica, ela atende essas médias latitudes aqui, ó, certo? Então, essa área aqui está bem preservada. Aqui nós temos um mapa e os seus elementos principais. Olhadinha na página 34, o mapa tem que ter um título que apresenta do que é o assunto, sobre o que trata esse mapa. Ele traz as coordenadas geográficas, né, que a gente tem aqui as orientações dos lugares, né, ele situa as pessoas no nosso planeta. Então, aqui temos os paralelos, né, e os meridianos. Nós temos a legenda, que é a área que mostra o que cada cor e cada símbolo significa no nosso mapa. A projeção cartográfica, a escala, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é uma escala gráfica, depois eu vou falar um pouquinho sobre escala, tá? E aqui nós temos a fonte, quem criou esse mapa, muito importante, para ser um mapa confiável, né? E aqui a orientação, a roda dos ventos, que nos mostra para que lado fica o norte. Quando a gente olha o nosso planeta, o nosso país, o Brasil, é muito fácil identificar que aqui é a região norte, aqui é a região sul. Mas imaginem vocês, se nós lidarmos com algum país, por exemplo, da região lá do Oriente Médio, que a gente não conhece bem o formato, não sabe para que lado fica o norte, a roda dos ventos nos orienta quanto a isso, para que lado fica o norte, que lado fica o sul, leste, oeste, e assim por diante. Nós dividimos os mapas em dois tipos: mapas básicos, que trazem basicamente informações como, por exemplo, divisões de fronteiras, de países, o formato dos continentes, tá? E nós temos os mapas temáticos, que trazem uma informação em evidência. Nesse caso aqui, esse mapa temático aqui é sobre população, aonde estão as concentrações populacionais, densidade demográfica. Quanto mais escuro aqui, maior o número de pessoas por quilômetro quadrado.
certo? Seguindo lá um pouquinho mais, nós temos uma informação bem importante, que são as escalas cartográficas. A gente sabe que o mapa, ele traz o mundo real para uma folha. Para isso, nós vamos reduzir esse mundo real. Enquanto a gente reduziu, aonde eu encontro isso? Na escala. E aí nós temos dois tipos de escala. A numérica, que é essa que está na tela aqui para vocês agora. A numérica, como o nome diz, traz só números. O primeiro número dela está falando sobre o mapa, então aqui significa 1 centímetro no mapa. O segundo número, o mundo real, 500 mil centímetros no mundo real. Observem bem que eu falei 1 centímetro no mapa, 500 mil centímetros no mundo real. A escala numérica, ela vem em centímetros. O primeiro número a gente chama de numerador, o segundo denominador. Justamente, a escala numérica, na verdade, é uma fração, certo? Então, vamos seguir. Como é que eu calculo uma distância usando a escala numérica? A gente não está acostumado a dar distâncias no mundo real em centímetros. Então, o meu conselho é transformar esse segundo número em quilômetros, que é a unidade que a gente mais usa para dar distâncias no mundo real. E aí vai facilitar a nossa conta também. Olha aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho uma escala de 1 para 300 mil, 1 centímetro no mapa, 300 mil centímetros no mundo real. Se eu cortar 5 zeros, eu vou transformar em quilômetro. Eu vou saber que 1 centímetro no mundo real é igual a 3... desculpa. 1 centímetro no mapa é igual a 3 quilômetros no mundo real. Por que eu cortei 5 zeros? Aqui, ó. Porque entre o quilômetro e o centímetro, nós temos ainda hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro, né? Então, nós temos algumas unidades aqui no meio do caminho. E para transformar de centímetro para quilômetro, eu corto 5 zeros, ok? Vamos fazer um teste aqui, ó. A distância entre Belo Horizonte e Vitória é de 4,5 centímetros. Essa aqui é a minha escala. 1 centímetro no mapa é igual a 7 milhões e 700 mil centímetros no mundo real. Transformo isso aqui para quilômetro. Olha aqui, ó, cortei 5 zeros, transformei para quilômetro. Eu sei agora que 1 centímetro desse mapa é igual a 77 quilômetros. Eu pego a distância, multiplico por 77 e eu já sei que entre Belo Horizonte e Vitória são 346,5 quilômetros. Assim como entre o Rio de Janeiro, olha aqui o Rio de Janeiro, e Vitória, nós temos 5 centímetros. Então, 5 vezes 77 igual a 385 quilômetros, certo, pessoas? Como eu tinha dito para vocês, o primeiro número, mapa, numerador. Segundo número, denominador, ele me fala sobre o mundo real. Quanto maior for o meu denominador, a minha escala é chamada de menor, porque traz menos riquezas de detalhes. Quanto menor é o meu denominador, maior é a minha escala, mais riquezas de detalhes. É como se eu desse um zoom, certo? E a escala gráfica é uma querida, porque ela já traz uma reguinha dividida em centímetros, e ela fala, ó, 1 centímetro são 200 quilômetros, 2 centímetros, 400 quilômetros, 3 centímetros, 600 quilômetros. Então, já vem calculado, prontinho, né? Quem quiser dar uma olhadinha, a escala numérica, a numérica está na página 40, pode dar uma olhadinha lá. E a escala gráfica está lá na página 42, certo, pessoal? Existem alguns exemplos na página 42 e 43, de forma como as questões podem aparecer para vocês em provas, em vestibulares, certo? Ainda uma informação curiosa que pode ter no mapa, pessoas, são as curvas de nível, tá? Curva de nível são linhas que ligam pontos com a mesma altitude, tá? Então, quando aparecem essas linhas aqui no mapa de vocês, cada linhazinha dessa daqui está conectando pontos com a mesma altitude, tá? Então, isso aqui
representa isso aqui. Se eu sei que esses pontos aqui que formam essa linha tem 400 metros de altura, eu sei que esse ponto aqui, essa região é mais alta do que essa área aqui, que os pontos têm 100 metros de altitude, certo? Ainda que, como eu tinha falado para vocês, o geoprocessamento, que são as informações cartográficas, quando a gente usa de informática, de imagens de informática, né? E aqui uma curiosidade para vocês sobre mapas, que é uma técnica chamada de anamorfose. A anamorfose, na verdade, é quando eu amplio o tamanho dos países para representar alguma característica. Por exemplo, aqui de acordo com o tamanho, são as regiões que mais recebem turismo no mundo. Quanto maior o país, mais turismo. Observem aqui a região da Europa, que recebe bastante turista, por isso que está assim expandida, certo? Deixa eu voltar lá com vocês. Aqui um último slide, né? Queridinho, carinhoso, né? Para agradecer a atenção de vocês, para dizer que eu tô com saudade. Deixa eu voltar lá. Peraí. Eu acho que eu não mostrei para vocês o slide queridinho. Deixa eu voltar lá. Foi feito com carinho. Vamos lá. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Então, assim, pessoas, obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês realmente estejam se cuidando, estudando, fazendo os exercícios e também dando um relax, porque daqui a pouquinho a gente vai estar em sala de aula, certo? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Em breve a gente se encontra. Se tiver alguma dúvida, daqui a pouquinho eu estou no atendimento. Não esquece.